dia aí para todo mundo, neste dia 11 de março, esta quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Então iniciamos unindo-nos neste momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o trecho do Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 23. E este texto apresenta uma polêmica, mais uma vez, entre Jesus e o seu ensinamento e as suas ações, e os fariseus com os seus preconceitos e as suas resistências. Então diz que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando Jesus liberta esta pessoa, então o mudo começa a falar. Aqui o Evangelho não diz o que é que este homem fala. Porém, o fato de ele ter se libertado, ter sido libertado por Jesus, já é a grande proclamação. Então não basta apenas dizer que aquele que estava impossibilitado de falar agora está falando, mas será inseparável o fato de o mudo estar falando, ou seja, ter sido curado, ter sido libertado. Isso será inseparável de quem o libertou. E por isso é o grande incômodo, dos fariseus e daqueles que se opõem a Jesus. Então, não é apenas constatar a cura, mas é também reconhecer quem curou. E reconhecendo que era Jesus que tinha libertado aquele homem do poder do mal, então era ter que reconhecer a autoridade, a legitimidade do seu ensinamento, da sua missão. O homem não ia ficar apenas como mais um curado, entre outros, mas o homem se torna agora uma testemunha concreta, abalizada, uma testemunha confiável de que, de fato, Jesus realiza os seus atos, as suas ações, os seus milagres aprovados por Deus. Por isso que há essa reação, e uma reação muito violenta e até mesmo de uma agressividade, de insulto, diante da admiração das multidões, que veem este sinal realizado por Jesus, este milagre. Então alguns dizem, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então essa palavra Beelzebu, que tem uma origem um pouco incerta, mas muitos dizem, príncipe dos demônios. Depois, príncipe do esterco, senhor do esterco, e assim por diante, que já tem também um aspecto muito depreciativo e agressivo. Mas o que se quer dizer? Quer dizer que a ação de Jesus não é a manifestação do poder de Deus, mas uma magia, uma ação demoníaca e assim por diante. Então isso é uma grande ofensa ao próprio Deus, que envia o seu Filho. Nós estamos nesse tempo da Quaresma, que nos prepara justamente para a grande celebração da Páscoa, onde se afirma: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Então, todas as ações de Jesus, o seu ensinamento, tem como objetivo salvar a humanidade, libertar a humanidade do mal, curar a enfermidade da humanidade, que é o pecado, que é a desobediência, que é a falta de comunhão com Deus, com todas as suas consequências, e a mais desastrosa, a própria morte. Então, esta acusação que fazem, uma acusação muito agressiva, dizer que Jesus está agindo sob a força de Beelzebu, ou seja, do príncipe dos demônios. Outros ainda exigem, e aqui se utiliza o verbo, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Então é interessante, quem é que tenta? Quem é que tenta é o demônio.
e estavam acusando Jesus que ele estava agindo sob o influxo do demônio, quando na verdade quem está agindo sob o influxo do demônio são esses que colocam Jesus diante dessa tentação. Por isso que se diz, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Porém, Jesus tem muita liberdade. Jesus age, né, em consonância com a vontade do Pai e, portanto, ele tem a convicção do que está fazendo e quais são as motivações para fazê-lo. E Jesus não se intimida, né? Jesus até provoca também quando ele vai dizer, mas sim, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá a casa por cima da outra casa. Então, uma ação diabólica é uma ação que divide. Então, o que atribui a Jesus, né, é justamente essa tentativa de fazer com que as pessoas tenham uma visão confusa sobre Jesus, né, dividindo, separando. Então, imagine, ele fala de Deus, ele diz que é filho de Deus, mas está agindo sob o influxo do demônio. Então veja a confusão que esses fariseus estavam provocando na cabeça do povo, enquanto que Jesus, pelas suas ações e pelos seus ensinamentos, né, apontava, né, para o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Os fariseus, os seus opositores, aqui querem fazer com que as pessoas criem essa confusão na sua cabeça em relação à pessoa de Jesus e à sua missão. E aí Jesus vai dizer, mas se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Então, Jesus indica, né, esclarece o que é ação demoníaca, o que é ação diabólica. É o que separa, é o que divide, é o que cria destruição. E quem é que está fazendo isso? É Jesus? Claro que não. Os seus opositores se tornam verdadeiros instrumentos da ação demoníaca, da ação diabólica. Então nós precisamos ter sempre esse cuidado, porque às vezes até inconscientemente, com nossas atitudes, né, com nossas palavras, nós podemos também sintonizar, né, com esse influxo do mal. Então, se nós não fizermos discernimento, então podemos até estar falando a favor do reino, mas agindo contra o reino. E, portanto, exige de nós muita atenção esse tempo da Quaresma, que nos convida justamente para que aprofundemos o nosso conhecimento da palavra de Deus, para que cresçamos na intimidade com o Senhor, para que testemunhemos com ações concretas esse nosso compromisso de seguir Jesus, para que o seu reino se expanda cada vez mais. Então essa é a nossa missão, esta é a nossa tarefa. E se nós não tivermos o discernimento, não tivermos essa convicção, né, de que é lutar contra o mal, construir, favorecer a fraternidade, então podemos, como já foi dito, podemos nos tornar instrumentos também da divisão, instrumentos da separação e da destruição. Claro que isso não significa não enfrentarmos conflitos. Claro que o Evangelho nos leva naturalmente ao confronto, mas ao confronto iluminados e orientados pela verdade. Quando nós não temos a clareza da verdade, que é o próprio Jesus, então podemos ser também servidores da mentira. Então, que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada quaresmal a estarmos atentos, a discernirmos bem o que é de Deus e o que é contra Deus, o que favorece o seu reino e o que se opõe ao seu reino. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.